Ah, o inverno! Que estação fantástica! Frio, chuva, constipações e dores de garganta. Digo isto só como desculpa para partilhar convosco que me dói a garganta e que gravar este vídeo me provoca dor física. É um bom plano para tentar conseguir mais apoiantes no Patreon e mais membros do canal, a não ser que vivam num país com temperaturas abaixo de zero e com neve até ao pescoço. Nesse caso, vou ser eu a apoiar-vos no Patreon. Deixem-me um link. Agora vou parar de me queixar e continuar com o vídeo. Talvez isto seja familiar. Passaram algum tempo a aprender português e atingiram um nível em que conseguem ler e compreender a maior parte dos textos. Também conseguem expressar as vossas ideias e querem conversar em português. Por isso, procuram uma pessoa portuguesa, dizem qualquer coisa e, quando a pessoa responde, nada ou quase nada. O que sai da boca deles é vagamente parecido com o português que aprenderam, mas não conseguem perceber quase nada. Esta é uma queixa comum de quem aprende português e acontece por culpa dos portugueses e não das pessoas que aprendem. É injusto, mas os portugueses gostam de falar depressa e de engolir letras ou sílabas inteiras, e isto pode tornar difícil a compreensão. Infelizmente, a única forma de ultrapassar isto é com a prática. A única coisa que podem fazer para perceber melhor o português que os portugueses falam é ouvi-lo muitas vezes. Com o tempo, vai ficar mais fácil. Prometo. Sejam pacientes. Mas podem dizer: eu percebo o que tu dizes e também percebo o que dizem noutros vídeos sobre aprender português. Isso quer dizer que não estão a falar o português real? Bom, sim e não. No meu caso, o que estão a ouvir agora é mais ou menos o português que falo todos os dias. Não tento falar muito mais devagar porque acho que vídeos em português mais lento podem ser úteis, mas não quando é tão lento que deixa de ser português e se torna outra coisa qualquer. O que tento fazer é falar com mais clareza, pronunciar melhor as sílabas e não colar as palavras umas às outras. Vou dar-vos um exemplo para perceberem a diferença. Um pequeno texto que vou tentar ler como costumo falar no dia-a-dia. Isto é difícil de fazer para mim porque há a tentação de exagerar e ler tudo assim. Tudo muito depressa, não se percebe nada e ninguém sabe o que foi dito, nem mesmo em português. Mas vou tentar. Preparados? Vamos lá. Os Correios, isso ainda fica um bocado longe. Olhe, vai em frente por esta rua, deixa lá até ao fundo e chega a uma rotunda. É assim tipo uma praça grande com uma estátua de um ornitorrinco lá no meio. Depois, quando chega à rotunda, há várias ruas que saem de lá, não é? Não vá pela primeira, não vá pela segunda, pela terceira não pode ir porque está cortada, vá pela quarta. É fácil de ver qual é porque tem uma loja que só vende corta-unhas. Não sei como é que a loja se aguenta a vender só corta-unhas, mas pronto. Está lá. Nessa rua, mais ou menos a meio, há uma pastelaria à frente de uma árvore qualquer. Os Correios ficam à direita. Se perder, olhe, use o GPS. Estamos em 2023, não é? Então, perceberam tudo? Perceberam alguma coisa? Digam-me nos comentários. Ah, o inverno! Que estação fantástica! Frio, chuva, constipações e dores de garganta. Digo isto só como desculpa para partilhar convosco que me dói a garganta e que gravar este vídeo me provoca dor física. É um bom plano para tentar conseguir mais apoiantes no Patreon e mais membros do canal, a não ser que vivam num país com temperaturas abaixo de zero e com neve até ao pescoço. Nesse caso, vou ser eu a apoiar-vos no Patreon. Deixem-me um link. Agora vou parar de me queixar e continuar com o vídeo. Talvez isto seja familiar. Passaram algum tempo a aprender português e atingiram um nível em que conseguem ler e compreender a maior parte dos textos. Também conseguem expressar as vossas ideias e querem conversar em português. Por isso, procuram uma pessoa portuguesa, dizem qualquer coisa e, quando a pessoa responde, nada ou quase nada. O que sai da boca deles é vagamente parecido com o português que aprenderam, mas não conseguem perceber quase nada.
Esta é uma queixa comum de quem aprende português e acontece por culpa dos portugueses e não das pessoas que aprendem. É injusto, mas os portugueses gostam de falar depressa e de engolir letras ou sílabas inteiras, e isto pode tornar difícil a compreensão. Infelizmente, a única forma de ultrapassar isto é com a prática. A única coisa que podem fazer para perceber melhor o português que os portugueses falam é ouvi-lo muitas vezes. Com o tempo, vai ficar mais fácil. Prometo. Sejam pacientes. Mas podem dizer: eu percebo o que tu dizes e também percebo o que dizem noutros vídeos sobre aprender português. Isso quer dizer que não estão a falar o português real? Bom, sim e não. No meu caso, o que estão a ouvir agora é mais ou menos o português que falo todos os dias. Não tento falar muito mais devagar porque acho que vídeos em português mais lento podem ser úteis, mas não quando é tão lento que deixa de ser português e se torna outra coisa qualquer. O que tento fazer é falar com mais clareza, pronunciar melhor as sílabas e não colar as palavras umas às outras. Vou dar-vos um exemplo para perceberem a diferença. Um pequeno texto que vou tentar ler como costumo falar no dia-a-dia. Isto é difícil de fazer para mim porque há a tentação de exagerar e ler tudo assim. Tudo muito depressa, não se percebe nada e ninguém sabe o que foi dito, nem mesmo em português. Mas vou tentar. Preparados? Vamos lá. Os Correios, isso ainda fica um bocado longe. Olhe, vai em frente por esta rua, deixa lá até ao fundo e chega a uma rotunda. É assim tipo uma praça grande com uma estátua de um ornitorrinco lá no meio. Depois, quando chega à rotunda, há várias ruas que saem de lá, não é? Não vá pela primeira, não vá pela segunda, pela terceira não pode ir porque está cortada, vá pela quarta. É fácil de ver qual é porque tem uma loja que só vende corta-unhas. Não sei como é que a loja se aguenta a vender só corta-unhas, mas pronto. Está lá. Nessa rua, mais ou menos a meio, há uma pastelaria à frente de uma árvore qualquer. Os Correios ficam à direita. Se perder, olhe, use o GPS. Estamos em 2023, não é? Então, perceberam tudo? Perceberam alguma coisa? Digam-me nos comentários. O inverno. Que estação fantástica. Frio, chuva, constipações e dores de garganta. Digo isto só como desculpa para partilhar convosco que me dói a garganta e que gravar este vídeo me provoca dor física. É um bom plano para tentar conseguir mais apoiantes no Patreon e mais membros do canal, a não ser que vivam num país com temperaturas abaixo de zero e com neve até ao pescoço. Nesse caso, vou ser eu a apoiar-vos no Patreon. Deixem-me um link. Agora vou parar de me queixar e continuar com o vídeo. Talvez isto seja familiar. Passaram algum tempo a aprender português e atingiram um nível em que conseguem ler e compreender a maior parte dos textos. Também conseguem expressar as vossas ideias e querem conversar em português. Por isso, procuram uma pessoa portuguesa, dizem qualquer coisa e, quando a pessoa responde, nada. Ou quase nada. O que sai da boca deles é vagamente parecido com o português que aprenderam, mas não conseguem perceber quase nada. Esta é uma queixa comum de quem aprende português e acontece por culpa dos portugueses e não das pessoas que aprendem. É injusto, mas os portugueses gostam de falar depressa e de engolir letras ou sílabas inteiras, e isto pode tornar difícil a compreensão. Infelizmente, a única forma de ultrapassar isto é com a prática. A única coisa que podem fazer para perceber melhor o português que os portugueses falam é ouvi-lo muitas vezes. Com o tempo, vai ficar mais fácil. Prometo. Sejam pacientes. Mas podem dizer: eu percebo o que tu dizes e também percebo o que dizem noutros vídeos sobre aprender português. Isso quer dizer que não estão a falar o português real? Bom, sim e não. No meu caso, o que estão a ouvir agora é mais ou menos o português que falo todos os dias. Não tento falar muito mais devagar porque acho que vídeos em português mais lento podem ser úteis, mas não quando é tão lento que deixa de ser português e se torna outra coisa qualquer. O que tento fazer é falar com mais clareza,
pronunciar melhor as sílabas e não colar as palavras umas às outras. Vou dar-vos um exemplo para perceberem a diferença. Um pequeno texto que vou tentar ler como costumo falar no dia-a-dia. Isto é difícil de fazer para mim porque há a tentação de exagerar e ler tudo assim. Tudo muito depressa, não se percebe nada e ninguém sabe o que foi dito, nem mesmo em português. Mas vou tentar. Preparados? Vamos lá. Os Correios, isso ainda fica um bocado longe. Olhe, vai em frente por esta rua, deixa lá até ao fundo e chega a uma rotunda. É assim tipo uma praça grande com uma estátua de um ornitorrinco lá no meio. Depois, quando chega à rotunda, há várias ruas que saem de lá, não é? Não vá pela primeira, não vá pela segunda, pela terceira não pode ir porque está cortada, vá pela quarta. É fácil de ver qual é porque tem uma loja que só vende corta-unhas. Não sei como é que a loja se aguenta a vender só corta-unhas, mas pronto, está lá. Nessa rua, mais ou menos a meio, há uma pastelaria à frente de uma árvore qualquer. Os Correios ficam à direita. Se se perder, olhe, use o GPS. Estamos em 2023, não é? Então, perceberam tudo? Perceberam alguma coisa? Digam-me nos comentários. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?